Hora do Esporte, com Carlos Ferreira, já entra aqui no estúdio. Ferreira, bom dia para você. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Olha, para quem é torcedor apaixonado por Remo e Paysandu, é um dia diferente. Aliás, mais do que um dia diferente, né? Começa um período que é muito diferente. Afinal de contas, nós vamos ter a cada 3 dias uma série de 4 jogos que são decisivos. Hoje, às 8 da noite, a bola rola no Mangueirão. Paysandu e Remo, Papão e Leão, começando a decidir quem é que avança a decisão, a final da Copa Verde 2024. Próximos dias não serão nada fáceis. 4 jogos, 4 decisões contra o maior rival. Duelos pela semifinal da Copa Verde e valendo o título do Campeonato Paraense. Tudo isso a poucos dias da estreia na Série C. A gente tem que pensar jogo a jogo, porque apesar de ser um jogo de 180 minutos, vai ser decidido em detalhes. Então a gente pensando jogo a jogo, para que a gente possa conseguir fazer bons jogos e no final dessas quatro partidas a gente tá comemorando junto com o nosso torcedor para iniciar a Série C com o pé direito. Clássico é uma coisa que move a cidade, move os torcedores, então acho que a gente tem que entrar bastante concentrado em cada um dos jogos para que a gente possa fazer grandes jogos e sair vitoriosos. Para o clássico de hoje à noite, o técnico Gustavo Morínigo terá alguns desfalques. Felipinho ainda está em fase de transição. Lígia, com dores na coxa direita, Renato Alves e Matheus Anjos, ambos recuperando de uma virose, são dúvidas. Diante desse cenário, alguns atletas estão ganhando mais tempo em campo, como o zagueiro Bruno Bispo, titular na vitória sobre a Tunaluso por 2-0 no último domingo. Desde a chegada do treinador, do Gustavo, ele deixou claro pra gente que todos iam ter oportunidades. A gente sabe que a sequência é desgastante, é grande, então sempre vai aparecer alguma coisa. O caso do Lígia agora que se machucou, tem cartões, entra tudo isso. Então acho que o nosso time não tem muita vaidade, é um grupo muito bom e eu acho que quem ele precisar ali no momento vai estar preparado. O Remo quer manter a concentração dobrada para essa sequência de 4 jogos contra o maior rival. Hoje é só a primeira batalha e os jogadores esperam seguir contando com o apoio da torcida azulina, que tem sido fundamental. Quando a gente está em campo, a gente consegue sim sentir a presença do torcedor, mas eu acho que a gente tem que estar bem focado dentro do campo, em cada detalhe. Clássico sempre é decidido nos detalhes, então acho que o foco total é dentro do campo, para assim, quando acabar o jogo, a gente poder comemorar com o torcedor as vitórias. Bom, hoje nós vamos ter o começo da decisão na Copa Verde, de quem vai à disputa do título, com Vila Nova ou Cuiabá, né? E aí, domingo, começa a decisão do Campeonato Paraense. Então, para situar bem, nas 2 quartas-feiras, Copa Verde. Nos 2 domingos próximos, Campeonato Estadual. No Paysandu, o técnico Hélio dos Anjos resolveu o seguinte: ele tem 2 goleiros ali do mesmo nível, Matheus Nogueira e Diogo Silva, com a dúvida se o Matheus Nogueira fica ou não para o segundo semestre, é uma questão lá com o Portimonense de Portugal e aos indicativos de que ele não fica. Então o Paysandu já prepara o Diogo Silva. Então, por isso, o Diogo Silva é o titular do Paysandu na Copa Verde e o Matheus Nogueira é o titular do Paysandu no Campeonato Estadual. Ele, Diogo Silva, foi quem ontem falou pelo elenco, um atleta de 37 anos que pela primeira vez vai disputar o Repá. O goleiro do Paysandu na Copa Verde não quer passar perrengue e disse logo o que espera no clássico de hoje. Todo cuidado para não tomar gol. Clássico é não tomar gol. Partida decisiva é não tomar gol. É ficar ligado, concentrado o tempo todo. Mesmo se a bola não chegar, não tiver tendo muito ataque do adversário, sempre ali concentrado, se puder manter um aquecimento, porque se acontecer de chegar um ataque, uma bola, tem que pegar. Vai ser o primeiro clássico Repá de Diogo Silva. No 0-0 do Campeonato Paraense, Matheus Nogueira defendeu o gol do time bicolor. Depois da goleada sobre o Águia no final de semana, o Paysandu aproveitou 2 dias de treinos antes de enfrentar o Remo. Semana de clássico, a tensão redobrada, né? Como eu falei, automaticamente, assim, naturalmente, já vem uma concentração, né?
E é o jogo que todo mundo quer jogar e é o jogo que todo mundo quer vencer, né? Para chegar a mais uma final de Copa Verde, o Paysandu tem 2 obstáculos pela frente. O maior rival em vários clássicos seguidos e o tempo curto de recuperação entre essas partidas. Portanto, quem usar melhor as cartas que tem, certamente vai ficar bem na foto. E o Papão tem uma carta valiosa na manga. Nicolas é o nome da fera. Esse gosta de fazer gol, principalmente quando o adversário é o Remo. Em 16 jogos, ele marcou 7 vezes contra o Leão e perdeu apenas 3 partidas diante do maior rival. Esse ano, Nicolas tem sido um dos destaques do time e está cada vez mais preparado para a maratona de jogos que vem por aí. Eu acho que o Paysandu está preparado não só para o clássico, mas também para a temporada toda, né? Até converso ali com os companheiros assim que nos outros clubes eu não via tantos atletas na academia antes do próprio trabalho do professor, né? Então tá tendo esse cuidado e a resposta tá vindo dentro de campo e vai continuar acontecendo, porque nós vamos colher aquilo que nós plantamos, né? Hoje vai ser dada a largada para a maratona de clássicos decidindo vaga na final da Copa Verde e o título paraense também. Hora de ver se o elenco está realmente pronto. Por decisão da comissão técnica, Diogo Silva foi escolhido para jogar a Copa Verde. Aos 37 anos, está animado para jogar no Estádio Olímpico do Pará, o maior clássico da Amazônia. Campo bom, bola boa, atmosfera, torcida. Então isso ajuda para um grande futebol e, se Deus quiser, um grande futebol e uma grande vitória. Bom, a reportagem chamou a atenção para o intervalo curto de um jogo para outro, são apenas 3 dias, para a recuperação dos atletas, já que o desgaste é sempre muito alto. Mas aí vamos lembrar o seguinte, nos últimos 35 dias, o Paysandu fez 11 jogos e 5 viagens, 2 para fora do Pará. O Remo fez 10 jogos nos últimos 35 dias, com uma viagem para fora do estado e uma outra interna. E isso, Fábio, significa todo um desgaste para atleta de alto rendimento. Quando a gente fala de desgaste, a gente fala, sobretudo, de fadiga muscular, o que vai comprometendo o rendimento dos atletas. E ainda há o agravante da virose, está havendo surto de virose, tanto de um lado quanto de outro, com perda de jogador de um lado e de outro nos últimos jogos. Então, esses times já entram com um certo desgaste e vão para uma maratona de 4 repas em 12 dias, isso não é moleza. Aliás, ontem eu até comentei aqui que eu não tinha registro de outra ocasião em que Remo e Paysandu tenham se enfrentado tantas vezes num período tão curto. Mas aí chegou, através do nosso telespectador Cláudio Maria, de Bragança, um dado levantado pelo pesquisador Jorginho Neves. Ocorreu em 2000. No campeonato estadual de 2000, Remo e Paysandu tiveram 4 confrontos no período de 12 dias. Claro que essa situação exige de Hélio dos Anjos e Gustavo Morínigo muita sabedoria na utilização das peças, de como as equipes vão se comportar. Talvez por isso o jogo de hoje e o jogo de domingo sejam num nível menos intenso. Eles foram atletas, eles sabem o que é isso. E como foram atletas, o Bom Dia Pará hoje resgata imagens, registros da época de Hélio e Morínigo, atletas. Começando aí pelo Hélio dos Anjos, olha o goleirão aí. O Hélio dos Anjos gostei. Legal. Foi goleiro do Flamengo, ele era o 3º goleiro do Flamengo na época. Temos esse momento, aí vamos a outros momentos do Hélio dos Anjos. Aí no time do Flamengo, para você ter uma noção da geração muito vitoriosa do Flamengo dos anos 70, está ali o Hélio dos Anjos, ele ali ao lado do Raul Plasma, que foi um goleiraço do Flamengo, com Zico, Cláudio Coutinho, Andrade, Cláudio Adão, Adílio, Cláudio Adão, o outro ali, tenho a impressão de que é Anselmo. Enfim, esse aí, Hélio dos Anjos, goleiro do Flamengo, depois ele jogou pelo Joinville. No Joinville, o Hélio dos Anjos sofreu uma lesão muito grave de quadril e ali ele parou de jogar e ficou um tempo sem andar e por isso que ele anda mancando, em função do que ele sofreu lá quando era atleta do Joinville. E aí não voltou mais para o jogo? Não, aí ele virou técnico. Aí ele resolveu estudar, se preparar
para fazer uma carreira de técnico de futebol, hoje com 66 anos, tem um currículo vasto, né, com muita história. Agora vamos ao Gustavo Morínigo ali para a tela. Olha o técnico do Remo aí, capitão da seleção do Paraguai, meio de campo. Gustavo Morínigo, em outros momentos, vamos lá, avançando aqui para o técnico do Remo, que agora está com 47 anos, aí ele com o Alex, jogo Brasil e Paraguai. Temos um outro momento do Morínigo num jogo Paraguai e Peru, aí está. E o Gustavo Morínigo, técnico, na foto seguinte, sendo festejado. Ele levou o Nacional do Paraguai à decisão da Copa Libertadores de 2014, foi vice-campeão da Libertadores, começando a carreira de técnico de futebol, né, numa decisão contra o São Lourenço. E aí nós temos lances do Gustavo Morínigo, jogador. Gol de cabeça, gol de canhota e o próximo gol de direita, para você ver como ele era versátil, bem completo, foi um jogador de grande destaque. Gustavo Morínigo, hoje técnico do Clube do Remo, que também como técnico já foi campeão paranaense, salvou o Coritiba de um rebaixamento quando o Coritiba estava na Série A, foi campeão da Copa do Nordeste com o Ceará, enfim, já tem, num período curto, já tem uma bela história e um belo currículo, é ele o comandante do Leão Azul. O Gustavo Morínigo ainda não perdeu como técnico do Clube do Remo, são 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate, e o Hélio dos Anjos jamais perdeu um repá, são 12. 2, inclusive, como técnico do Remo, em 1995. Ali ele ganhou os 2. No total, ele tem 8 vitórias e 4 empates. Invencibilidades em jogo e, por tudo que nós falamos aqui, sem dúvida, 2 personagens, 2 ícones à beira do campo, hoje no Clássico Remo e Paysandu. A bola vai rolar às 8 da noite no Mangueirão. Então, Carlos Ferreira trazendo aí curiosidades, estatística também, né? Isso. Ferreira que faz parte do futebol, não Tudo tem que como. valoriza o evento, né? Exatamente. E aí, falando de Remo, tem contratação. Afinal de contas, Fábio, já está bem ali, batendo a porta o Campeonato Brasileiro, lá pelo dia 20 de abril. O Remo já vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Volta Redonda, o Paysandu vai estrear contra o Santos. Então, o momento é de contratações. E o Remo, por exemplo, ontem anunciou o atacante Guilherme Cachoeira, um jogador de apenas 21 anos, formado pelo São Paulo e que no próprio São Paulo já chamou atenção quando fez 33 gols numa temporada, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, começou a carreira profissional no Volta Redonda, estava por último no Joinville e agora é atleta do Remo, fez 13 jogos pelo Joinville no Campeonato Catarinense, fez 4 gols. Agora é atleta à disposição do Clube do Remo. Ele é vinculado ao Fortaleza e foi emprestado ao Leão Azul. Agora, hora dos times amadores? Estalar de dedos. Vamos lá para a tela. Quem começa? Esse é o time de Ulianópolis na homenagem à Tuna Luso Brasileira. Quem vem agora? Mangueirinha, futebol e lazer é de Barcarena. Avançando, São Francisco de Irituia, tem mais. Veterano do Marajó, Ponta de Pedras, Zé Augusto, ídolo do Paysandu de vermelho ali ao centro. Tem mais agora o Vasco da Gama, é de Almerim, Baixo Amazonas. Primeira vez que nós temos um time de Almerim aqui no quadro dos amadores. Calafate FC, Vila Calafate, Magalhães Barata. Quem vem agora? Equipe de vôlei de São Francisco, Barcarena. Aí está. Fluxo Futebol Shop é de Marituba. Avançando para o Galo Duro, Mosqueiro, Belém. Fígado de aço. Esse é para fechar aqui esse bloco. Fígado de aço, Conjunto Pedro Teixeira, capital. Pronto, esses estão com fígado garantido, já que são de aço. Ferreira, você volta daqui a pouquinho? Volto sim, valeu. Hoje tem o quadro Esporte e Saúde e aí a gente vai dar um destaque para a natação, os benefícios da natação. Esse quadro que sempre é uma inspiração aí para jovens, para idosos. Te aguardo daqui a pouquinho. Valeu.